Salve, salve família, como está você? Estou passando aqui para compartilhar algo mais sobre autoconhecimento, né? O que vem aparecendo muito para mim nas sessões de terapias, tanto eu como paciente, né? Quando eu iniciei a minha jornada de me olhar, me conhecer, me trabalhar, como também como terapeuta nas sessões que eu acabo fazendo com os pacientes. E o que vem muito, o que eu percebo, é um duelo interno muitas vezes, né, entre o nosso ego e a nossa essência, quem nós somos de verdade. O que a nossa essência ela grita muitas vezes por algo que a gente não ouve. E vamos lá, né? Eu vou trazer um pouco o conceito da autoimagem e como isso acaba atrapalhando a nossa vida, caso a nossa autoimagem tenha sido construída de uma maneira desfavorável a quem nós realmente somos. Perceba que quando nós nascemos, nós vamos nos desenvolvendo, a gente ainda não tem o senso de individualidade formado. A criança, como ela acabou de nascer, um bebê, ela não consegue identificar até onde termina e onde começa o corpo dela. Ela se enxerga no outro e acaba desenvolvendo esse senso à medida que ela vai se desenvolvendo. E quando chega lá para aproximadamente 5, 6, 7 anos, mais ou menos, ela começa a desenvolver esse senso de individualidade mais forte, começa a se perceber mais como indivíduo. E como ainda somos muito imaturos, ainda não conhecemos nada sobre a vida e nem sobre nós mesmos, acabamos por nos identificar com aquilo que as pessoas dizem para nós que nós somos. Então, olha como ele é extrovertido, olha como ele é tímido, olha como ele parece com o pai, olha como ele é inteligente, olha como ele é feio. Então, assim, esses conceitos acabam sendo internalizados por nós. E nós começamos a viver a partir dessas formações, a partir desses conceitos que foram trazidos por terceiros, por outras pessoas de fora. E como ainda não temos muito claro, né, quem nós somos, a nossa personalidade acaba sendo formada a partir da opinião de outras pessoas. Claro, não 100% da nossa personalidade, porque a nossa essência ainda está ali, querendo ser expressada, querendo ser olhada, querendo ser colocada para fora. E quando nós somos muito jovens, a gente consegue, né? Uma criança, ela consegue colocar isso para fora até certo ponto. Até quando começa, como diz um grande terapeuta, o Luiz Gasparetto, até nós começarmos a deixar a maldade do mundo entrar na nossa vida. E quando a gente deixa a maldade do mundo entrar, aí começam os nossos complexos, começam as nossas vergonhas, começamos a querer esconder que nós somos. Muitas vezes, na nossa infância, quando expressamos algo que sentimos, expressamos alguma necessidade afetiva ou algo do tipo, muitas vezes éramos reprimidos, né? Falava, cala a boca, senta lá no seu canto. Ah, esse menino é problemático, né? Muitas vezes essa atenção que nós queríamos não nos foi dada. E acaba achando que o erro era nosso, o erro era meu, né? Então, isso aconteceu comigo, isso acontece com todos nós, em graus diferentes, em níveis diferentes. Então, o que acontece é que ao longo da nossa vida a gente vai vivendo com essa perspectiva muitas vezes errônea de quem nós somos, até chegar a um certo momento que
fica insustentável, né? Eu preciso realmente conhecer quem eu sou. E esse fato de precisar conhecer realmente quem eu sou é retratado de diversas formas na mitologia, porque diz que na vida a gente nasce duas vezes, né? Temos o nascimento da mãe e o nascimento para nós mesmos, quando a gente percebe que aquilo que nos foi colocado como que nós somos, na verdade não define realmente o que nós somos. E aí gera uma certa angústia, uma certa mágoa interna, um senso de quem eu sou, um senso de falta de uma crise de identidade, digamos assim. E isso é normal de acontecer. Se você está passando ou já passou por uma situação dessa, você não está errado, não tem algo de errado com você. Isso é normal. E isso é um bom sinal, é um sinal de que você está despertando para realmente uma outra realidade. Uma realidade que não é formada por conceitos mentais, racionais, sobre quem nós somos. Uma realidade do sentir, o que eu sinto que eu sou. Como é que essa situação me faz eu sentir? Como é que eu me sinto na companhia de determinadas pessoas? Como eu me sinto realizando determinadas atividades? E aí que a gente começa a despertar. Vou dar um exemplo. Nosso lado profissional é um excelente exemplo, né? A gente, pelo menos no meu caso, eu me joguei aí na advocacia porque foi uma escolha racional, foi uma escolha... a advocacia me parece ser uma boa profissão, então eu vou fazer a advocacia. Então foi uma escolha meramente racional, pela mente. E na verdade o que vibrava dentro de mim era outra coisa. Minha essência estava pedindo por um outro ambiente, arrodeado de outras pessoas, fazendo outras atividades. E ao me deparar com esse conflito, me gerou uma crise de identidade. Pô, quem eu sou? Mas eu sou um advogado, né? Eu já falava, eu sou um advogado. Não, eu passei 20 e tantos anos da minha vida sem ser advogado, porque agora eu me defino como eu sou um advogado. Não, eu estou um advogado, mas eu posso ser muito mais. Então, quando eu me aproprio e falo eu sou um advogado, né, eu crio uma autoimagem para mim, que é como se eu precisasse agora agir como um advogado, né? Pô, como é que um advogado se veste, como um advogado fala, como um advogado se comporta, né? Então, é como se o pacotinho do advogado tivesse sido impregnado na minha vida. Eu precisasse agir daquela forma, me vestir daquela forma, enfim. E começa a gerar uma insatisfação, uma incongruência, um senso de eu preciso fazer algo em relação a isso. Esse é apenas um exemplo no campo profissional, mas isso acontece em diversas áreas da nossa vida. E essa autoimagem, ela fica estagnada, rotulada, presa e acaba nos colocando numa prisão mental. É como se a partir daquele momento eu tivesse que agir daquela maneira porque eu sou um advogado, né? Então eu acabo absorvendo tantos rótulos, tantas caixinhas, e eu vou me enquadrando nessas caixinhas e ficando cada vez menor, perdendo a minha espontaneidade de quem eu realmente sou. Se eu às vezes quero me comportar ou me vestir diferente de um advogado, eu falo, pô, tem algo de errado. Não, não tem algo de errado, não. É a sua essência que está pedindo por outra coisa. Então, a nossa autoimagem, ela, apesar de não... Ela é flexível, ela é maleável. Ela pode ser mudada, essa autoimagem. Ela muda constantemente. Mas a gente precisa entender de que forma ela está mudando. Ela está mudando eu me colocando cada vez mais em caixinhas e diminuindo minha espontaneidade, minha originalidade? Ou ela está mudando, ampliando minhas possibilidades, ampliando quem eu realmente sou
e indo com congruência com aquilo que vibra dentro de mim, com os meus sentimentos, com minhas emoções. Porque quem sou eu, afinal de contas? Quem é você, afinal de contas? Você é seu nome? Eu sou o Caio. Eu sou brasileiro. Tudo isso são rótulos, tudo isso são criados pelo ser humano. Não foi algo que a natureza lhe deu, que Deus, o universo, o Criador, como você queira chamar, lhe colocou. Não, você é um ser humano que veio aqui apenas para ser humano, né? Então, quando você nasce, lhe dão um nome, lhe dão números, RG, CPF, nome, naturalidade, então é brasileiro, CPF 028-536-453, enfim, né? E a partir daquele momento, você se identifica com tudo aquilo e se coloca dentro dessas caixas. E para a gente redescobrir quem nós somos, nós precisamos abrir mão dessas caixas. Nós precisamos olhar para além dessas caixas. E o que na verdade nós somos é aquilo que está vibrando. Quais são os meus dilemas da vida? Quais são meus medos? O que é que eu almejo na vida? O que é que meu coração vibra? Onde eu estou? Com quais pessoas eu me sinto bem ao estar do lado delas? Em quais ambientes eu me sinto bem? Então, quem nós somos está muito para além de quem nós achamos que somos, né? Quem nós achamos que somos é uma construção mental e muitas vezes não está de acordo com a nossa verdadeira essência. E está tudo bem quando a gente nos percebe e existe essa crise de identidade. É um excelente start, é um excelente despertar. É o despertar para a vida espiritual. Ah, Caio, o que é vida espiritual? Existe uma força dentro de você aí, embora dentro de mim, dentro de qualquer coisa, que faz nosso coração bater, que faz trilhões e trilhões de células que nós temos funcionarem. As células são inteligentes, ela espelha aquilo que não presta, absorve aquilo que presta, se multiplica, se renova. Que inteligência é essa? Que força é essa maravilhosa que está acontecendo? E muitas vezes eu nem dou atenção, né? Meu coração bate o dia todo e muitas vezes eu passo o dia todo sem lembrar nem que meu coração bateu, nem que eu respirei. Então, que força é essa? Existe uma força, né? Existe uma força que está fazendo esse movimento acontecer, igual as marés, igual essas ondas aqui atrás, né? Existe algo, um movimento, uma força, né? Chame, sei lá, eletromagnética, qualquer coisa, mas que está fazendo a coisa acontecer, né? E em algumas tradições, você podia chamar o grande espírito, né? No xamanismo principalmente, que é a força que está por detrás de tudo. É a força que faz as marés, que faz a Terra girar, que faz os planetas não colapsarem, não baterem um no outro. Enfim, existe algo aí, né? E quando a gente desperta para essa força, que existe essa força, e que essa força está dentro de nós, e que nós podemos nos conectar com essa força, e sermos também co-criadores conscientes da nossa realidade, a gente desperta para uma vida mais espiritual por estar conectado com essa força do grande espírito. Mas chame de energia, pode chamar do que você quiser, da força divina, a centelha divina, não importa. Mas essa força da vida que está dentro de cada um de nós. E quando a gente desperta para isso, essa força da vida, ela quer se expressar, ela quer se manifestar. E como nós desenvolvemos o nosso livre-arbítrio, que vem a partir da nossa força mental, nós temos a opção de não expressar essa força. E é aí que vem o sofrimento, a ansiedade, a angústia, a depressão, porque o nosso livre-arbítrio decidiu por não expressar essa força, seja para eu me enquadrar em alguma sociedade, seja para eu me sentir pertencente a um certo grupo, não importa. Veja se o animal, um pássaro, por exemplo, ele tem dilemas de vida, né? Crise de identidade,
Não tem, porque de alguma forma ele não possui esse livre-arbítrio. Ele é um escravo, digamos assim, entre aspas, né, do impulso vital, né, dessa força. Ele é refém, de alguma forma, dos impulsos. E nós não. Nós não somos refém do impulso. Nós temos a possibilidade de fazer diferente, de nos conectar ou não com a força dentro de nós. Nós temos impulsos mais rasteiros, digamos assim, impulsos que puxam mais para aterrar, impulsos mais da nossa força animal que nós temos. E temos impulsos mais elevados, que são impulsos mais da empatia para com o outro ser humano, da busca da felicidade, né? Um animal, um pássaro, ele não vive a vida dele em busca da felicidade. Ele apenas ele apenas vive. Né? Nós temos a possibilidade de ir em busca da realização, a felicidade, a plenitude. Nós somos melhores que os animais? Não, de forma alguma. Eles estão cumprindo e passando pelo processo deles de evolução, né, no estágio deles de evolução. Nós já temos um fator extra, que é esse livre-arbítrio, que é a possibilidade de refletir sobre a vida, de parar e pensar, quem sou eu? Né? Você não vai ver um cachorro pensando, quem sou eu? Não. Né? Ele é racional, ele pensa, né, que a gente aprende na escola que os animais são irracionais, e eu discordo. Né? Eles são racionais e eles realmente eles fazem conexões lógicas, porém eles não fazem reflexões profundas, eles não têm essas reflexões profundas que nós temos. Então, assim, se você está passando por essa situação de crise de identidade, de perder o chão muitas vezes, se perguntar quem eu sou, meu Deus, tá tudo bem, vai, tá tudo certo. Esse é um excelente sinal de que você está despertando para o seu caminho, que você está despertando para algo maior, para uma força interna sua. E aí que entra as terapias, aí que entra o processo de se conhecer além do que a gente acha que nós somos, que nós achamos que nós somos. Porque sozinho é muito difícil, nós temos pontos cegos que nós não conseguimos acessar sozinhos. Precisamos de ajuda, precisamos de outras pessoas que são especialistas, que estudaram, que mergulharam em si também e que conseguem acessar esses pontos que nós não acessamos. E hoje em dia tem várias metodologias, várias formas de buscar essa essência, né? Eu particularmente, como eu falei no vídeo anterior, eu estou enveredando cada vez mais e me assumindo como um terapeuta e um terapeuta integrativo, e a ferramenta mais comum, mais forte nos meus atendimentos é o Theta Healing, que eu vou falar mais sobre essa terapia no próximo vídeo. Vou falar sobre terapias em geral, especialmente a do Theta Healing, que é a que eu mais atuo hoje em dia, certo? Então é isso, não tem nada de errado com você, tá tudo certo. Crise de identidade faz parte, é um excelente processo, é um bonito processo. Você está renascendo para a sua essência, né? É uma morte e um renascimento, é um fechamento de ciclo para abrir um novo ciclo. Eu sei que o desconhecido dá medo, a gente tem medo de nós mesmos, meu Deus, quem eu sou, se eu me permitir me descobrir e eu não gostar de quem eu sou, né? Mas tenha certeza que a vida feliz, abundante e plena está depois desse portal, de quando você se permite acessar quem você realmente é de verdade, né? E muitas vezes é doloroso, o nosso ego grita, esperneia, não gosta, xinga, nos coloca para baixo. Por isso que é preciso ter um acompanhamento, ter pessoas que vão nos dar a mão e nos conduzir também nesse processo, certo? Então, se você também está nesse processo e algo fez sentido para você, manda uma mensagem aí no privado, que nós estamos à disposição aí para
contribuir no seu processo de autodescoberta, tá bom? E se esse vídeo fez sentido para você, dá uma curtida, que isso ajuda muito, né, o conteúdo chegar em outras pessoas que também estão passando por situações assim. Compartilha com alguém que você acha que está passando por isso, né, e vai estar me ajudando muito também. Acho que é uma via de mão dupla, eu fazendo minha parte daqui, me vulnerabilizando, me colocando, trazendo a minha experiência, e você do outro lado aí também compartilhando o conteúdo, caso faça sentido, que já me ajuda muito também, tá certo? Tamo junto e até o próximo vídeo.